Pessoal, tudo bom? Aqui é a Mariana Oliveira, sou psicóloga, uma das coordenadoras da formação em ACP. E hoje a gente está aqui para essa semana especial de lives. Espero que vocês curtam e que seja realmente um momento de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu vi que teve bastante movimentação de comentários e também de indicações para os amigos, né? Os temas foram legal, gente. Bem-vindos para quem tá chegando, tá dando oi. Os temas foram escolhidos realmente com muito cuidado, pensando em algo que seja relevante para vocês. Deixa eu ver aqui se o Emanuel já entrou para eu poder convidar ele para participar também. Emanuel ainda não entrou, mas deve estar entrando. Chamei aqui já ele. E aí a gente vai conversar sobre plantão psicológico. Essa iniciativa da semana de lives, tanto é porque a gente está vendo que é um momento que as pessoas estão precisando de mais acompanhamento, mais apoio, então a gente resolveu fazer isso como uma forma de colaborar e de compartilhar as nossas experiências, compartilhar algumas coisas que estão dando certo também. Então, assim, na sexta-feira eu vou falar sobre atendimento de casal online, que é um grande desafio, mas que está caminhando. Na quinta-feira a gente vai falar sobre atendimento online em geral com a Fernanda, que teve algumas coisas bem legais que ela já compartilhou comigo e que eu acho que vale a pena compartilhar com todos vocês sobre atendimento online em ACP. Então a gente pensou realmente numa semana de lives que faça sentido com todos os desafios que a gente está vivendo. Deixa eu ver aqui se o Emanuel entrou para a gente já começar. Pronto, gente, que legal o tanto de pessoas que temos aqui. Oi, Emanuel, tudo bom? Olá, 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 boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Oi, Mari, tudo bem? Tudo sim, tô aqui feliz com a quantidade de pessoas que estão vendo a gente ao vivo. A gente tem 120 pessoas ao vivo agora, Muito acompanhando. bom, muito bom. Muito bom. Uhum. Tava contando, né? Acho que agora que você chegou, vamos começar oficialmente. Então, eu vou apresentar qual é o nosso objetivo em geral nessa semana. E aí, depois a gente já começa um tema para poder aproveitar e compartilhar bastante Uhum. a experiência e o conhecimento que você tem. Essa é uma iniciativa, para quem está chegando agora e não conhece a formação em ACP, a gente começou com uma formação presencial aqui em Fortaleza, em abordagem centrada na pessoa. E já tem quantos anos, Emanuel? Emanuel tá com a gente desde o começo. Desde 2014, Uhum. já são Já seis temos aí anos. 6 anos. A gente está na sétima turma presencial. E aí já tem um tempo, já tem uns 3 anos pelo menos, que a gente tem escutado muita demanda de abrir para o online. Então, mesmo antes da. Agora tudo virou online, né? Por causa dessa situação que a gente está vivendo. Mas desde antes disso, a gente já tinha muita demanda, até porque sempre foi uma coisa importante para a gente compartilhar esse conhecimento na internet, né? A gente já fez várias lives, mesa redonda no YouTube. Agora é a primeira vez que a gente faz aqui no Instagram, que a gente percebeu essa migração, né, do YouTube para o Instagram, mas lá, do YouTube não, desculpa, gente, do Facebook. Mas o nosso canal de YouTube tem vários vídeos também, então confiram lá. Tem vídeo também sobre o plantão psicológico já. Lá vai estar mais aprofundado do que aqui, porque aqui vai ser um pouquinho mais rápido e mais prático. Lá a gente vai conseguir falar, lá já tem um conteúdo interessante sobre teoria e sobre algumas outras questões mais aprofundadas. Então, como eu estou falando, é uma iniciativa da formação em ACP, a gente tem a turma presencial em Fortaleza, mas desde o ano passado a gente começou também com a turma online. E agora, nesse sábado, a gente vai começar a segunda turma online, que são 10 meses de formação, então todos os meses a gente trabalha um tema diferente. Quem tiver interesse em participar, pode deixar direct aqui, que a gente vai responder, eu explico tudo bem direitinho como é que funciona a nossa formação. Essa semana vai ser uma oportunidade também de conhecer os nossos professores, alguns dos nossos alunos. Acho que agora já falei um pouco sobre essas coisas mais gerais, a gente pode começar o tema. O Emanuel é um dos nossos professores, foi das pessoas que participaram da criação também da formação em ACP, e hoje vai estar com a gente falando sobre plantão psicológico. Bem-vindo, Emanuel, pode falar um pouquinho, e aí a gente vai Obrigado, conversando e tirando dúvidas. obrigado, Mari, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer poder estar aqui
para a gente conversar, né, nesse período em que a gente está todo mundo forçosamente em casa, e é bom que esteja mesmo, quem puder estar, Uhum. né? Sim. Um período em que a gente tem que repensar muitas coisas do nosso dia a dia, da nossa prática, do que a gente realmente precisa para viver. E Uhum. poder compartilhar isso com quem está aqui, para mim é um privilégio, né? Ainda mais no Uhum. contexto da formação em ACP, que, como você disse, eu estou desde o começo, né? Então, Uhum. tanto na turma presencial quanto na turma online, né? Então, um prazer poder ter essa possibilidade. E ainda mais sobre o plantão psicológico, que eu acho que dentro das experiências que eu tive como professor universitário, como supervisor, sem dúvida nenhuma, foi aquela experiência que mais me ensinou do ponto de vista da formação do terapeuta, de práticas inovadoras em psicologia, né? Então, poder ter isso como um tema para a gente conversar aqui é muito bom. Eu vi, inclusive, que uma das pessoas que estão online aqui é a Fernanda Neta, lá de Belém, na UFPA, né? Eu era professor de lá até Uhum. o ano passado, passei 10 anos trabalhando na UFPA e fico muito feliz de ver que tem gente que fez essa trajetória comigo, participou dessa caminhada comigo do ponto de vista prático mesmo, de pegar, botar a mão na massa e fazer junto, né? Então, Uhum. é muito, muito legal poder ver que tem outras pessoas aqui. Não sei se a Mayara Uhum. Gonçalves, que mandou um tchauzinho aqui, também é do grupo lá, enfim. É legal poder ver que o Uhum. pessoal de Belém tá acompanhando também, né? Uhum. E convido as pessoas a seguirem a gente aqui, a poderem é, se tiverem interesse e disponibilidade, participar da formação online, porque esses temas vão ser aprofundados lá, né? Então, Uhum. a primeira coisa que eu queria poder conversar sobre o plantão com vocês é assim, o que é que vai caracterizar o plantão psicológico, né? A Gabriela Ribeiro também participou disso comigo lá. Então, A o gente que está que... com tem várias pessoas Sim. lá de Belém, tem vários ex-alunos da gente dizendo que estão com saudade. A gente vai ter, a Gabi vai estar amanhã falando sobre ludoterapia, e na quinta-feira a gente vai ter a Fernanda também falando sobre atendimento online, que são ex-alunas nossas. Ex-aluna, né? As duas já acabaram agora. E acho que vai ser bem interessante ter essa troca também, né? Você está vindo hoje como professor, eu venho também na sexta-feira trazendo algo que é do nosso modo, mas para além disso, essa oportunidade de diálogo e também de matar a saudade dos nossos alunos, né? Algo que eu acho Exatamente. muito interessante é que a gente se mantém muito próximo, né? A gente realmente tem uma comunidade que está próximo, que continua junto mesmo depois de ter terminado a formação. Sim, 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 sim. Estou vendo aqui pessoas de Belém, a Amanda, convivi com ela lá, enfim, muito bacana. Então, vamos lá, gente. É, o que vai caracterizar o plantão psicológico, né? Muita gente pensa que o plantão ele é marcado porque é um encontro único, é um encontro breve, e às vezes até fica confundindo com psicoterapia breve, né? E isso, no meu entendimento, e a partir da minha experiência, da leitura na área, das coisas que eu já escrevi também, não é exatamente o que vai marcar o plantão psicológico, né? O que vai marcar o plantão psicológico, e é importante que a gente tenha isso muito claro, porque isso vai estruturar toda a delimitação do trabalho, é assim, não é o fato dele ser um atendimento único, ou de ser um atendimento 2, 3, 4, sei lá. É o fato de que você possa oferecer uma escuta qualificada, um auxílio a partir de uma escuta qualificada, o mais próximo possível do momento em que houve a manifestação da demanda por essa escuta. Quer dizer, a ideia é que você consiga estruturar uma forma de serviço que se vincule à manifestação dessa demanda, né? Que se vincule ao fato de que a pessoa não vai precisar preencher um cadastro, esperar um tempo para depois ser chamada, para depois ser atendida e tal. E por isso mesmo é que é um serviço que se adapta em tantos contextos diferentes. É muito comum, quando a gente pega um livro sobre plantão psicológico, ler relatos de experiências de pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de serviço em escolas, em hospitais, em diversas instituições, né?
Em universidade, por exemplo, no meu último trabalho na UFPA, né, no meu último trabalho na UFPA, eu pude estruturar um serviço de plantão psicológico voltado para estudantes universitários, por exemplo. A ideia era que a gente pudesse desburocratizar o atendimento ao estudante de maneira tal que quando ele manifestasse o desejo de ser ouvido, ele tivesse aquilo ali prontamente disponível, né? E isso aconteceu, só que aí quando o serviço foi começar, eu vim embora para Fortaleza. Mas a ideia era que a gente conseguisse estruturar esse serviço. Então, a caracterização do plantão, muita gente começa caracterizando o plantão pela brevidade do atendimento. Tem gente pedindo para desativar os comentários que não estão conseguindo ver meu rosto direito. Sou eu que faço isso? É tu quem faz isso? Eu vou descobrir que essa é a primeira. Se alguém souber explicar como é que faz, porque apesar de já ter feito algumas lives, essa técnica aí eu não conheço. Deixa eu ver se a gente mudando você de lugar, não. Por enquanto, não. Se alguém souber como fazer, me explicar eu só tô vendo aqui. os lápis bonitinhos e tal. Deixa eu mudar aqui de volta, sou eu. Pronto, eu aqui. Pronto. Emanuel, vai falando que eu vou esperar, ou eu vou pesquisar aqui na internet, ou vou esperar alguém explicar. E quando explicarem, eu faço. Sou eu que faço, Tudo mas bem. pode ir falando, tá? Tudo bem. Eu ajeitar minha câmera. Não, não é a câmera, não. É porque o comentário tá subindo, e aí, como tu ficou na telinha de baixo, aí tá no teu rosto. Certo. Aí, gente, foca em escutar, faz de conta que é podcast, por enquanto. Então, é preciso a gente ter isso claro, porque assim, o plantão psicológico ele é um tipo de atendimento que você oferta o mais próximo possível do momento imediato em que a pessoa manifesta esse desejo de ser atendida, né? E por isso mesmo, né? Ele tem essa flexibilidade de poder se adaptar em diversos contextos. Inclusive, ontem, o Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região, que é o conselho responsável aqui pela secção do Ceará, emitiu um parecer a respeito das práticas profissionais do contexto do plantão psicológico. Por quê? Porque o plantão psicológico, ele muitas vezes as pessoas colocam algumas dúvidas em relação a, por exemplo, como é que eu vou fazer plantão psicológico no meio da rua? Como é que eu vou fazer plantão psicológico numa praça pública? Como é que eu vou fazer com plantão psicológico num contexto em que não existem 4 paredes salvaguardando aquela situação mais isolada, né? Mais vinculada a uma relação muito ligada a instituições e coisas do tipo. Mas e é interessante porque o parecer do Conselho ele abre essa possibilidade desde que sejam resguardadas as condições éticas de sigilo, de um menor ter a sua identidade, não, ter a autorização dos pais, dos responsáveis e tal. Então, é bem interessante, eu recomendo que vocês visitem o site do Conselho Regional de Psicologia 11, porque ele deixa bastante claro o quanto que o plantão psicológico não só é uma prática consolidada, quanto ele permite essa abertura. E eu acho que essa é uma das riquezas do plantão psicológico. Ele coloca de cabeça para baixo muitas das concepções de clínica que a gente tem. Por exemplo, clínica não se reduz a consultório. Isso é uma coisa que se pode tirar dessa prática do plantão psicológico. Clínica não se resume a uma coisa que tem que ser necessariamente a um encontro continuado. Quer dizer, essa ideia de que primeiro eu preciso conhecer, que depois eu preciso aprofundar a história, recolher dados. Eu sempre dizia dos meus alunos, quem foi sabe disso. Você não trabalha no IBGE e você não é jornalista. Você não está ali para ficar colhendo dados a respeito do outro. O outro não é uma fonte de dados para você. Você está ali para acompanhar uma experiência. E esse talvez seja o nosso grande desafio, porque a gente, em psicologia, a gente é muito acostumado a adotar uma postura de observação sobre a experiência e não participação a respeito dela.
né? E o plantão psicológico, ele abre a possibilidade muito clara de que eu preciso me engajar na exploração de uma experiência com o outro. Se eu me colocar numa condição de observador dessa experiência, de fato eu não vou ter utilidade. Eu vou precisar me engajar em vários atendimentos diferentes, colher informações diferentes. E no caso, especificamente da abordagem centrada na pessoa, que é a teoria que reúne as pessoas que estão aqui agora, eu presumo, porque esse é um perfil de formação em ACP, embora a discussão seja sobre plantão psicológico, né? Mas eu convidei todo mundo, deve ter gente que não é da CPI, mas mesmo assim é válido, porque eu acho que esse tema, inclusive, é um tema que a ACP traz uma contribuição muito importante, mesmo para pessoas de outras faculdades. A maior parte dos textos sobre plantão psicológico no Brasil são ancorados na abordagem centrada na pessoa. Por quê? Porque, fundamentalmente, é uma abordagem que se pauta muito pela ideia de que a relação com o outro, ela é uma relação, digamos assim, que não precisa que o outro seja... Você não vai construir uma teoria sobre o seu cliente. Você não vai, a partir daquele contexto, cuidar de colher informações para, a partir dali, estruturar uma hipótese e uma intervenção. A própria construção da relação terapêutica é uma intervenção, né? Então, tem uma frase do John Wood, num livro que chama Abordagem Centrada na Pessoa, foi lançado nos anos 90, que ele coloca assim, né? Não é que o cliente e o terapeuta formem a relação, eles são a relação. Então, é cuidar disso que é ser a relação que interessa, né, a um trabalho de plantão psicológico, né? Então, por quê? Porque o plantão, ele não recebe um problema, ele não recebe uma queixa, né? Que é outra confusão que se faz a respeito do plantão psicológico. Então, a gente acha que o plantão psicológico ele funciona quase como uma lente que vai focar um problema. Não, você não está ali, porque senão você vai começar a estruturar a relação terapêutica a partir de bases que dizem respeito ao seguinte. Não, então a relação terapêutica é eu conseguir delimitar um problema com o meu cliente e a partir dessa delimitação eu vou explorar e aprofundar aquele problema. Não é isso. Quer dizer, até porque muitas vezes a pessoa chega com uma queixa, muitos que atendem aqui com certeza já passaram por isso. A pessoa chega com uma queixa, ela chega te dizendo que é uma coisa. Aí ela começa a contar a história dela. E você vai acompanhando, né? Você vai se colocando nesse lugar de compreensão, né? Embora eu entenda que tem uma coisa mais forte que isso, a gente conversa daqui a pouco. Mas a compreensão é a primeira atitude. Posso te pedir uma coisa? Claro. A gente volta para a experiência. É que pediram para desativar os comentários, mas algo que eu acho interessante e que era a nossa proposta aqui na live era as pessoas poderem interagir também. Também acho. Queria alinhar isso contigo, ver se faz sentido, para eu liberar os comentários e as pessoas focarem realmente em escutar. Porque apesar de você ser muito bonita, depois a gente bota uma foto e aí eu vou falar com você. Quem dera. Tá? Não, tudo Vamos bem. liberar Assim, de novo, então, pode ser? Por mim não tem problema. Ou a gente pode fazer o seguinte. A gente pode abrir para os comentários daqui a alguns minutos para as perguntas irem sendo... Porque senão se perde também um monte de comentário, né? É porque os comentários as pessoas também vão lendo e vão interagindo. Então a gente não responderia os comentários, mas entre eles também poderiam interagir. Porque é uma forma também de ir respondendo. E aí deixar para mais para o final, colocar perguntas. Eu gostaria de tirar dúvidas. Fica combinado isso, pessoal, de que a gente não vai responder agora. A gente vai responder mais no final. Mas a gente vai abrir os comentários para que vocês possam ir interagindo também. Como se fosse... A gente gosta muito da ideia de um grupo de encontro, né? E na live, de alguma forma, a gente pode ter isso a partir dos comentários. Então, vou liberar de novo. Perfeito. Pronto, aí você estava falando do foco na experiência, que não é uma lente, sim, a experiência fica mais importante. Isso. Nesse sentido, assim, muita gente chega para o atendimento falando que tem um determinado problema, chega com uma queixa. Só que conforme ele vai contando a história,
conforme essa pessoa vai contando a história dela, é muito comum que essa queixa, na verdade, se desdobre em outras demandas, né? E que, a partir do movimento de contar a sua história, é que ela, de fato, vá visualizando como é que ela se posiciona diante das questões dela. Então, o que está em jogo no plantão psicológico não é uma queixa específica, mas a maneira como o sujeito se posiciona diante daquilo que está fazendo com que ele sofra naquele momento. Então, não é a coisa em si, não é isso que vai lhe interessar. Se você olhar para isso, você começa a desvirtuar o foco do trabalho, né? Isso não é nenhuma novidade. Quando o Roger estava nos primórdios do que viria a ser a ACP, lá na década de 40, ele já dizia, o foco dessa terapia não é o problema, é o indivíduo. Então, o que vai lhe interessar é criar condições para que a pessoa consiga ouvir a sua própria experiência, travar um contato com essa mesma experiência, e a partir daí se reposicionar diante de um determinado sofrimento. É essa a grande questão, né? Então, muita gente tem essa ideia de que o plantão, eu preciso criar um foco, eu preciso... Não, você não vai encher o outro de perguntas, você não vai acelerar uma relação, você não... Porque, inclusive, normalmente ele já tem essa informação. Isso aqui é isso aqui é um encontro que é delimitado por até tem lugar que faz só um encontro, tem lugar que faz dois, três. Eu trabalhava com a perspectiva de até quatro. Então, essa questão ela precisa ser muito bem pensada por nós, né? E aí tem um desdobramento disso que diz respeito ao seguinte: é, o que a gente está fazendo ali é uma forma de escuta, né, muito específica. E é uma escuta que não tenta esquadrinhar o discurso do outro, não tenta cortar esse discurso em pedaços mais importantes, por exemplo. Né? A Fabíola está pedindo aqui que eu dê exemplos. Então, por exemplo, Fabíola, a pessoa começa a te contar uma história e do como que ela está se sentindo em relação àquilo, e conforme ela conta, pode acontecer de, enquanto ela vai te contando aquilo, ela desviar o assunto para outras coisas. Conforme ela vai contando a história, isso é muito comum, qualquer atendimento. Ela começa de um ponto, aí ela te conta, mas o que vai se evidenciando, né, o que os colegas da Gestalt diriam, né, vai virando figura para ela naquele momento, é outra coisa, que ela nem imaginava que seria exatamente aquilo. Você não pode, como terapeuta, tentar voltar para o eixo anterior. Por quê? Porque o que você vai seguindo é o fluxo de uma experiência e não o foco num determinado problema, num determinado assunto. Você não pode, por exemplo, dizer não vamos desviar não, porque você estava falando de outra coisa e foi isso que trouxe você aqui. Não interessa que a gente fale disso agora. Claro, eu estou dando um exemplo, né, de uma coisa mais grosseira, né, que não é nem... é o que eu chamo de gestapo-terapia, né? O terapeuta é meio bruto, né? Volta pra cá! Mas, por exemplo, a Amanda está comentando aqui que o caso Glória, né? O atendimento da Glória, lembra muito isso, é verdade, né? É um atendimento em que ela vai contando uma história, né? Tem no YouTube, para quem não viu, mas acho que muita gente aqui já viu. Então, ela vai contando uma história, vai falando da dificuldade, se ela deve ou não falar para a filha dela que ela tem uma vida sexual ativa depois do divórcio. E conforme ela vai contando essa história vai se desdobrando em outras coisas. Né? Então, a ponto de no final ela dizer, olha, na verdade eu queria que meu pai tivesse sido tão sincero comigo, né, que eu pudesse ser tão sincera com ele, quanto o senhor está sendo comigo agora. E aí o Rogers fala que ela deve ser uma filha adorável, enfim, constrói ali, né, um rapport muito interessante entre eles em um encontro. Né? Então,
na verdade, a narrativa vai ganhando uma vida própria a ponto de que, e isso é importante, né? Não é um desabafo. Não é a pessoa falar coisas que ela já tinha prontas para dizer, senão que um discurso que, conforme ele vai sendo pronunciado, ele vai produzindo mudança. É como se, de alguma forma, o discurso modificasse a experiência. Eu vou contando, eu vou me ouvindo, e a minha própria experiência vai dizer, opa, tem caminhos aqui que eu talvez não tenha atentado antes, né? Tem caminhos aqui que eu não tinha ainda prestado tanta atenção e que talvez merecessem, né, uma atenção diferente, né? Então, e por que isso acontece? Porque o tipo de escuta que você está para oferecer ali é uma escuta compreensiva. Você está ali, e o que é que você está compreendendo, né? Você está compreendendo o fluxo de uma experiência, o caminhar de uma experiência, né? O fato de que um determinado, uma determinada maneira de se relacionar com aquilo que ocorre consigo mesmo vai, de alguma forma, delimitando formas de entendimento diferentes a respeito disso. No único encontro, muitas vezes. Muitas vezes. Quando a gente fez o plantão na UFPA, por exemplo, o pessoal que está aqui comigo sabe disso, e eu agora estou vinculado ao plantão da UFC, né, mas eu passei 2 semanas e começou essa pandemia, e aí não tenho muito o que contar de lá. Mas quando a gente fazia lá, a gente abria para até 4 atendimentos, as pessoas sabiam disso, e a média de atendimento por pessoa era de 1,87. Então a gente não chegava a 4 atendimentos. Muita gente achava que quando a gente abrisse as portas da clínica, porque a clínica inverteu, né, ela disse assim, em vez de você me procurar quando eu disser que tem inscrição, você me procura quando você sentir vontade nesses dias aqui, eram terças e quintas. E é impressionante, porque muita gente achava que isso ia superlotar a clínica e a gente não ia dar conta de atender ninguém. E foi muito, muito pelo contrário, quer dizer, a gente conseguiu instituir a possibilidade de as pessoas se sentirem ouvidas e cuidadas em pouco tempo, né? Eu me lembro muito bem de uma senhora que voltou lá, ela foi atendida uma vez e aí a gente fez uma entrevista com ela para uma pesquisa e tal, enfim. E eu me lembro que ela falou assim, não, eu estou muito bem, eu só voltei porque eu imaginei que a terapeuta fosse ficar muito feliz em saber que eu estava bem, então eu vim só contar para ela, né? E sobre essa coisa de acompanhar o fluxo da experiência, uma das coisas mais marcantes que eu já ouvi, quem já me viu falando sobre plantão psicológico em outros lugares, né, já me ouviu contando essa história, né, eu me lembro muito bem de uma senhora que falou assim, tem horas que a terapeuta só faz repetir o que eu estou falando. Aí nesse meu momento eu fiquei, puxa vida, né? Todo aquele estereótipo do terapeuta rogeriano, de ficar como um espelho, repetindo o que o outro disse. E aí ela complementou, eu fiquei triste, né? Ela falou assim, ela complementou dizendo assim, só que nessa hora eu sinto como se ela tivesse indo me buscar. Isso é muito curioso, né? Porque o que ela está dizendo aí? Eu estava muito confusa e sozinha no meu sofrimento, com um nível de ansiedade lá em cima, e conforme eu fui tendo acesso a uma escuta qualificada, pautada pela ideia de compreensão, mas na verdade um pouco mais do que isso, assim, eu acho que tem uma questão aí que é assim, a compreensão ela é atravessada por todas as outras condições de relação terapêutica que alguns teóricos, né, especialmente o Peter Schmidt, vão colocar uma questão que eu acho que é fundamental. O que vai juntar todas essas coisas, o que vai juntar todas essas atitudes, é exatamente a ideia de presença. E esse é o nosso grande desafio. Quer dizer, é eu me fazer presente antes que eu consiga ficar
pensando abstratamente aquela relação, né? Ficar matematizando uma relação, criando fórmulas, análises, coisas desse tipo, né? Então, são coisas para a gente poder pensar a esse respeito. Quer dizer, existe uma potência na presença e, ao mesmo tempo, isso é um desafio absurdo, porque, normalmente, a gente tende a teorizar a relação, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre esse tensionamento, né, eu indicaria a leitura de um texto do Rogers, clássico, do Tornar-se Pessoa, né, que se chama Pessoa ou Ciência, um Problema Filosófico. É o capítulo 10 do Tornar-se Pessoa. Que ele fala um pouco disso, do quanto que ser terapeuta é mergulhar numa relação. Eu acho que, fundamentalmente, o plantão psicológico ele radicaliza algumas questões que são fundamentais para a psicoterapia. E uma maneira da gente tentar entrar em contato com essa forma de escutar e de se fazer presente é um instrumento que eu gosto muito de usar para fins de supervisão, né? Inclusive, fazer a propaganda aqui, né? A gente aqui da supervisão, da formação, a gente está com a ideia de oferecer supervisão em breve, tanto presencial quanto online, tá? E eu imagino que eu vá fazer parte dessa empreitada aí, né? Se o pessoal me convidar, não sei. Acho que sim, né? O instrumento Inclusive, a experiência que a gente teve na turma online, né, Manoel? Acho que sim, vale fazer esse cortezinho de sim, que antes mesmo desse momento, que agora todo mundo está obrigado a viver tudo isso do online, mas antes disso, o pessoal da primeira turma online teve a experiência de um grupo de supervisão online que foi super sim, potente, né? Foi um muito dos nossos bom. módulos e Foi está muito bom. previsto também para essa nova turma Para a turma, um e dia de supervisão com o Emanuel. Muito para bom. É, presencial, eu vai ter aprendi. agora. Enfim, então, eu recomendo que vocês leiam sobre versão de sentido. Vocês encontram fácil texto na internet, tem um artigo meu sobre isso também. Por quê? Porque é um texto em que você, em vez de escrever sobre é, a. Em vez de você escrever sobre o atendimento começou assim, eu fiz assado, você narrar os fatos de um determinado atendimento, você vai você vai se debruçar sobre como aquele atendimento, como aquele encontro foi significativo para você e de que maneira você se tocou a partir daquilo, né? Então, é uma maneira... Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente entende que o encontro do plantão psicológico ele é um convite da pessoa a um posicionamento sobre o seu sofrimento, né? É, ele também funciona para o terapeuta. O terapeuta também precisa se posicionar naquele contexto relacional. E a melhor maneira que você tem, que eu encontrei até hoje, pelo menos, de avaliar de que modo você se posiciona ali, é escrevendo e compartilhando. A versão de sentido não é só escrever sobre isso. É encontrar um grupo com quem você consiga compartilhar essas experiências, né? O Rogers acreditava, inclusive, que a supervisão em pares, ou seja, uma intervisão sem essa figura de autoridade, era uma forma também válida de supervisão. Você não precisa ter ali o tempo todo uma autoridade dizendo o que você vai fazer. Você não precisa tutelar, né? Você não precisa tutelar isso. Então, a ideia você escreve um texto em primeira pessoa, de modo que esse texto você tente responder a ele o seguinte: o que foi mais significativo para mim nesse encontro que acabou de acontecer, né? Então, você em vez de sair narrando as coisas, eu fiz isso, ela respondeu aquilo, que é muito comum, gente. Eu sempre digo que, especialmente nos primeiros atendimentos, o estagiário chega assim, ó: Emanuel, o cliente falou isso e eu respondi aquilo. Eu fiz certo? Então, a impressão que dá é que entre o que o cliente diz e o que o plantonista escuta, tem o Psicoterapia e Relações Humanas, volume 2, com todos aqueles exercíciozinhos de resposta, tem os vídeos de atendimento do Rogers, tem o que ele acha que o terapeuta, o que o supervisor gostaria que ele falasse, e finalmente tem aquilo que ele gostaria de dizer, ou aquilo que ele escutou. Ou seja, ele perde isso, né? Então, ouvir-se, né, é deslocar-se. Ouvir o outro é deslocar-se, né? Sair do seu lugar
Compreender é sempre compreender a diferença, é sempre se deslocar para isso, né? Então, nesse sentido, eu diria que, embora exista uma preocupação técnica muito forte com relação ao plantão, né, a gente, na verdade, transita o tempo todo no que diz respeito a. Existe necessariamente a necessidade do preparo, você tem que ter lido, você tem que ter visto vídeos, você tem que ter praticado, enfim. Tudo isso é muito importante, né? São 4 aspectos fundamentais que vão formar um terapeuta e também um plantonista, né? Não necessariamente nessa ordem, tá? Preparação teórica, o seu próprio processo terapêutico é fundamental, porque tem coisas que vão tocar e você precisa estar disponível para não negar essas experiências e conviver com elas. A supervisão é fundamental, porque de alguma forma é o momento que você vai ter para refletir sobre aquilo, não é durante a relação que você vai fazer isso. E finalmente, sendo terapeuta. Você só aprende a ser terapeuta na prática. Não tem jeito, você pode morrer de ler manuais, você não vai conseguir. Então esse encontro com outra que vai ser o seu grande guia, né? O foco do plantão é a própria construção da relação, por exemplo. O foco do plantão não é um problema, não é uma situação, né? Então, isso é fundamental. A gente transita entre a disponibilidade e o preparo. Pode dizer, Mário, por favor. Nessa coisa do preparo, que eu acho que é um grande diferencial do trabalho que a gente faz, e como a gente está aqui ao vivo falando com 230 pessoas, tanto que vão estudar com a gente ou não, e tem muitos alunos aqui que eu sei que teve essa experiência com a gente, do quanto a gente valoriza essas 2 dimensões, a dimensão da experiência e a dimensão do estudo, do conhecimento, da ciência, inclusive, né? A maioria dos nossos professores são professores universitários também, né? São mestres, doutores, e a gente leva a ACP muito a sério nesse sentido de uma construção de conhecimento mesmo, né? Então, apesar de hoje a gente estar focando aqui na experiência, você é um dos exemplos que a tua experiência, ela passa muito por esse lugar também de estudar e de escrever. O pessoal aí perguntando, né? Ai, quero saber mais sobre isso. Coloca no Google Emanuel Meirelles, ACP, que vocês vão ter vários artigos falando sobre tudo isso. Então já fica aí como dica também, né? Mas eu fiquei com vontade de a gente entrar dentro, porque eu acho que o plantão ele traz muito isso, né? Essa possibilidade é a experiência, mas para a gente estar ali realmente presente, disponível, com essa escuta tão qualificada, tem todo um processo de formação, que passa, né, para os nossos alunos a formação, o curso de formação e por esses outros pilares que você falou também. Sim, exatamente. É assim, é uma coisa, né, que tem a ver com sentir com inteligência e pensar com emoção, né? Assim, de alguma forma, essas coisas não se desvinculam, né? Porque um trabalho que se pauta só pela ideia de que basta sentir, né, um sentimento sem que ele esteja vinculado a uma racionalidade, a uma certa forma de a coisa funcionar, que é muito claro em relação a parâmetros relacionais, em relação a coisas que você não pode fazer, né? Ele vira espontaneísmo. E aí você, sentimento por sentimento, o seu cliente também tem. Por que você vai cobrar dele, então, se você está ali apenas com o seu sentimento? O seu sentimento, ele de alguma forma, ele vai sendo moldado por uma concepção do que é relação terapêutica muito específica, né? Então, isso não pode ser perdido de vista nunca, né? Senão vira uma coisa que qualquer um faz de qualquer jeito, eu estou ali, estou sentindo, né? Não é isso, definitivamente não é isso, né? E muitas vezes o plantão é muito mais desafiador do que um processo terapêutico. Eu senti muito isso, né? De que eu tinha que estar ali pronta naquele momento. Não tem, eu vou estudar para o próximo atendimento. No próximo atendimento eu falo tal coisa. Eu acho isso muito interessante do plantão. Isso, e sobretudo porque, assim, embora eu tenha falado da importância da escuta, escutar adequadamente nesse contexto é, inclusive, compreender que
não se pode, de maneira alguma, psicologizar aquela questão. Então, muitas vezes, a demanda que as pessoas trazem está vinculada a outro tipo de questão, né? A uma questão que não tem a ver só com psicologia. A psicologia não vai resolver todos os problemas do mundo. Então, pense o seguinte: você é um psicólogo, uma psicóloga, e vai trabalhar num contexto de políticas públicas. Você vai trabalhar, por exemplo, na assistência social, no CRAS, que é a porta de entrada do SUAS. No CRAS, você atende muitas vezes situações de violações de direitos. Você vai atender situações que dizem respeito, por exemplo, ao fato de que aquela pessoa precisa ser inserida numa política pública que a escuta por si só não vai dar conta. E isso, em vez de ser um limite, é uma potência. Porque significa o seguinte: essa escuta, ela passa por ouvir o outro, por ouvir a si mesmo, por ouvir o que se passa naquela relação ali, né? E, ao mesmo tempo, passa também por você compreender de que modo aquele tipo de situação pode ser encaminhado, que não só para um campo de psicoterapia. O plantão psicológico não é triagem, por exemplo. Não é para você sair só fazendo triagem de pessoas, né? O próprio parecer do Conselho Regional de Psicologia, a que eu me referi há pouco, ele fala, por exemplo, de que não é recomendável que você esteja ali para direcionar pessoas para atendimentos particulares seus. Você pode até disponibilizar o seu nome, mas tem que ter outros. Ela não pode ser direcionada só para isso. Não está ali só para você disponibilizar um atendimento gratuito numa praça, por exemplo, e a partir dali você oferece que ela, olha, então, se você quiser continuar, está aqui o meu cartão, me procure no meu consultório, em qualquer outro lugar desse tipo, né? Então, as políticas, o plantão psicológico, ele transforma muito o lugar da psicologia clínica nas políticas públicas, porque ele dá ferramentas para que a gente entenda que clínica nas políticas públicas não é psicoterapia e que, ao mesmo tempo, essa escuta precisa dialogar com a forma de funcionamento, por exemplo, políticas de saúde mental, esse tipo, né? Então, não é uma escuta que se basta por si mesma, não é uma escuta em que digamos assim, o próprio ouvir dá conta daquilo. Muitas vezes dá, outras vezes não dá. Outras vezes a pessoa demanda psicoterapia e aí você, de fato, encaminha para isso. Né? Você tem que ir construindo uma rede que possa, digamos assim, não é só um catálogo não, viu, gente? É entender como é que cada serviço desse funciona, aqueles serviços serem referência para você e você ser contra-referência para aquele serviço também. Né? É o ideal de qualquer tipo de rede, né? De que exista referência contra referência e o modo de funcionamento disso vá se dando cada vez mais fluido. Né? Evidentemente que na construção dessa rede é muito importante que a gente entenda, né? Que a gente comunique adequadamente o que é o serviço também. Né? Na UFPA a gente trabalhava com atendimento infantil no começo e desistiu porque percebeu que o que chegava muitas vezes eram encaminhamentos de escola, de outras instituições, querendo resolver demandas que muitas vezes não eram da criança propriamente dita, tinham a ver com dificuldades institucionais e que a gente viu que a maneira mais adequada era o plantão só poderia, a gente entendeu assim, né? Só poderia funcionar adequadamente para o atendimento infantil se ele estivesse dentro da instituição. De modo que a criança buscasse, tivesse aquilo como referência, a criança ou adolescente buscasse quando sentisse vontade. E não encaminhada. Muitas vezes chega uma cartinha da instituição, do conselho tutelar, não sei da onde. E isso cria dificuldade porque foge da proposta. Né? Então, eram coisas que a gente precisou pensar e, no caso lá, a gente aboliu o atendimento infantil. Aqui na UFC ainda se faz isso, mas se cria uma série de problemas também por conta dessa questão. E aí a gente pode debater isso um dia. Eu sei que daqui a pouco o tempo acaba, porque passa ligeiro. Então eu vou. Vamos, Eu queria, ó.
Ah, para a gente pensar o que é que a gente, se tu puder dar uma olhada, a gente tinha separado alguns temas, né? Pensar o que é que a gente já falou e começar a organizar para fechar. Pensando, uhum. inclusive, nesse momento atual, que surgiram algumas perguntas, né? Como é que o plantão psicológico se aplica nesse momento atual e como fazer plantão psicológico online? Se dá para fazer e como fazer. Então, se Certo. puder dar uma Então, olhada e se encaminhando para isso. na verdade, eu estava me guiando por essas pautinhas aqui. E nas Uhum. minhas contas, tá faltando uma, né? Tá, pronto. Então, para depois abrir para as questões, né? Eu faço as pautas assim porque depois eu tenho um problema muito sério, assim, eu penso com nota de rodapé, então de repente eu me perco um pouco às vezes, sabe? Então, sobre plantão com crianças, estão pedindo aqui, tem um texto, tem um livro do Miguel Mahfoud, chama Plantão Psicológico Novos Horizontes, que ele descreve uma experiência de plantão psicológico numa escola, tá? E é bem interessante isso lá, então vale a pena ver essa questão, tá? Mas acho que vale vincular o trabalho de plantão psicológico a um trabalho de, por exemplo, orientações nas escolas, com os pais, em instituições da comunidade, se você tiver numa unidade de saúde, num CRAS, uma coisa assim, porque para as pessoas entenderem o que é o serviço e o que, que elas podem fazer também. Porque senão depois vai chegar tudo para cima do psicólogo, né? E a gente corre um risco muito sério de exercer uma função normativa. E esse não é o lugar da psicologia. O lugar da psicologia é um lugar de acolhimento da ética, da alteridade, da diferença. Essa é a questão para a gente. Então, Uhum. qual é a importância do plantão psicológico no cenário atual? Né? Eu entendo que o mundo, tem muita gente dizendo isso, né? O mundo como a gente conhecia acabou. Acabou. A gente vai passar por períodos muito sérios de abre, fecha, de momentos em que as pessoas vão poder se encontrar, momentos que a gente vai ter que ficar em casa, a relação entre os países, o trânsito das pessoas pelo mundo, tudo isso mudou. E a gente está passando por um momento de desorganização muito grande, né, no que diz respeito ao fato de que a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Eu mesmo, por exemplo, não, fazia muito tempo que não passava pela realidade de não precisar ir ao trabalho fisicamente, fazer as coisas remotamente, né, que a instituição me demanda, é, e ficar cuidando do meu filho, porque ele ficava na escola, né? Até um amigo mandou uma mensagem para mim esses dias dizendo que descobriu que escola é uma das coisas mais baratas do mundo, assim, que vale cada centavo que se paga, porque dá muito trabalho. Então a gente se desorganizou muito, né? E muita gente muito ansiosa por conta dessas questões. Ansiosos por conta disso, ansiosos porque perderam o trabalho, outros ansiosos porque tiveram que se reorganizar nesse trabalho, né? E o plantão surge como uma ferramenta muito importante de escuta disso, inclusive de contraposição a um discurso que tem aparecido aí, que é muito perigoso, que é o seguinte discurso, que é um discurso muito vinculado a uma lógica neoliberal, vamos deixar isso claro, que é o seguinte: aproveite o tempo que você tem, que você agora está em casa, e capitalize esse tempo. Né? Então, aí você põe as suas leituras em dia, faça cursos, se aperfeiçoe, faça não sei o quê. Gente, eu não sei como é que funciona com vocês, mas termina o dia eu estou destruído. Se eu for ficar lendo todas as coisas que eu deixei de... Eu não estou dizendo aqui, por favor, que a gente não deve ler, que a gente não deve se aperfeiçoar, que a gente não é nada disso. Eu estou falando, inclusive, na live de uma formação que oferece curso. Né? Uhum. Mas é que a gente não pode se prender a isso, porque no final das contas, a gente tem um desafio nesse momento agora, que é assim, o quanto a gente é capaz de respeitar as nossas experiências, de olhar para elas e aceitar que a gente está passando por isso e exatamente porque o mundo mudou, exatamente porque as situações
digamos assim, não são mais as mesmas, o contexto é diferente, eu não posso ficar me cobrando produtividade diante de uma situação que me desaloja tanto. E eu acho que o plantão psicológico ele é um lugar de acolhimento desse desalojamento e não de oferta, de adaptabilidade para um maior nível de cobrança e de aperfeiçoamento e de capitalização de uma experiência que é sim uma experiência dolorosa, que é sim uma experiência de desalojamento, como eu falei, porque o mundo organizadinho do jeito que estava, acabou. Acabou. No mínimo por alguns meses. Há quem entenda que por um bom tempo. Vai ser esse acontecimento vai ser um marco no que diz respeito, inclusive, à organização das relações que a gente tem no nosso cotidiano. Né? Então, acho que o plantão ele se coloca como esse lugar, né? E acho que a gente pode sim desenvolver uma relação nova, uma relação por meios novos, que seriam esses meios tecnológicos. Né? O Conselho está cada vez mais aberto a isso. Agora mesmo ele instituiu que você não precisa esperar a aprovação nesse momento do seu cadastro para que você faça o seu atendimento online, né? Você pode se disponibilizar para isso. Tem redes de profissionais de psicologia disponibilizando esse tipo de escuta, algumas delas gratuitas, outras pagas, enfim, aí vai muito como cada um vai organizando seu próprio trabalho e suas vinculações institucionais, né? Mas é uma ferramenta muito potente porque, no fim das contas, o que vai interessar para nós é a capacidade de vinculação com o outro e não necessariamente o setting terapêutico. Né? Uma vez eu vi uma matéria no jornal aqui de um grupo bem legal, do Escuta na Praça e tal, que é um pessoal bacana, um abraço se eles estiverem assistindo, é um pessoal aqui de Fortaleza, eles fizeram uma matéria no jornal, no Diário do Nordeste aqui, e um professor da psicologia da UFC, eu não vou dizer o nome, também não é mais professor de lá, então eu posso dizer que era professor da psicologia da UFC, não é meu colega, comentou assim, né, que onde é que está a ética nisso aí? Que como é que pode? Vai atender numa praça, né? Ora, a ética está no fato exatamente de eu me disponibilizar a acolher o sofrimento do outro, onde quer que ele esteja. Não é o setting terapêutico tradicional que vai definir essa ética, né? Então, são essas coisas que eu queria colocar. Eu não sei quanto tempo exatamente a gente ainda tem, porque a live só permite 60 minutos, né? Daria para abrir outra, mas se a gente conseguir se organizar nessa, é Sim, melhor. sim. E Até porque eu aí, tenho tarefas tem, domésticas aqui me tem esperando. demandas, né? Pronto, Uhum. pois vamos. Acho que a gente pode ver as perguntas, então. O que que tu Uhum. acha? Mais 5 minutinhos com algumas perguntas que surgiram. Kaline, você está perguntando aqui como é que se daria a divulgação dessa modalidade de plantão sem fugir da postura ética. Como eu falei, tem um parecer do CRP 11 que saiu ontem e que eu recomendo que você dê uma olhada na internet, que ele orienta bem direitinho, né, no que diz respeito a questão da divulgação, né? É, o que tem escrito aqui nessa resolução? Acabei de abrir aqui. Por quê? Porque eu sou gente boa. Não, brincadeira. Gente boa, meu Porque eu Manuel. tava com a resolução aberta aqui. Eu estava com a resolução aberta. No artigo 20, por exemplo, do Código de Ética, ele só faz repetir o que, o que o Código de Ética do Profissional de Psicologia diz no seu artigo 20, tá? Então, no artigo 20, o Código de Ética do Profissional Psicólogo diz o seguinte, né? Ao promover publicamente seus serviços, o profissional, por quaisquer meio, individual ou coletivamente, deverá informar o seu nome completo, CRP e número de registro, fazer referência apenas a títulos e qualificações profissionais que possua. Você não pode dizer, por exemplo, que é doutor sem ser doutor, né? Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas
que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, ou seja, você não vai sair por aí, tem algumas práticas que o pessoal diz, você vou fazer meditação, yoga, não vincule isso à sua prática como terapeuta. Essa é uma questão, né? Não quer dizer que você não possa fazer, mas você não pode dizer que está fazendo isso como um psicólogo, né? Não utilizará o preço do serviço como propaganda, ou seja, você não vai fazer a propaganda dizendo quanto custa. Não fará a previsão taxativa de resultados, você não vai garantir que aquilo ali vai dar em determinada coisa. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais, aquilo ali não é para você sair, digamos assim, detonando o trabalho de ninguém. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais, por exemplo, prescrição. Você não pode prescrever. Quem pode prescrever medicação é médico, psiquiatra. Você não pode. Não fará divulgação sensacionalista de atividades profissionais. Você está em sofrimento profundo, se sentindo sozinho, gostaria de alguém para poder lhe ouvir? Eu sou a solução, venha cá. Então, não é exatamente assim que a coisa funciona. Então, Emanuel, eu recomendo que vocês deem uma olhada na resolução do CRP, tá? eu ia comentar isso, que um perigo, talvez, quando as pessoas, como é que eu vou divulgar o plantão psicológico de uma forma ética? Só não seria ético se você falasse que ia ter N resultados em um encontro, algo assim não seria ético. Sim, Mas sim, explicar algo que, inclusive, eu já fiz no meu perfil, porque eu sim. trabalho também com essa possibilidade de um momento que tem começo, meio e fim, e que a gente vai estar focado na experiência, que vai ser uma escuta qualificada e acolhedora. Isso daí tudo, acho que é super ok a gente divulgar dessa forma. E nesse momento também, principalmente nesse momento, a gente não vê um impedimento de fazer isso online. Foi uma das Sim. perguntas que surgiram, né? E que, para ficar também bem claro, e esse momento, inclusive, abre muitas possibilidades para essa questão do online. Muita coisa que antes a gente tinha mais dificuldade, ou que as pessoas tinham mais resistência, agora a gente está sendo obrigado a experimentar. E ao experimentar, a gente acaba percebendo alguns ganhos, algumas possibilidades também, né? Exatamente, exatamente. É essa Pessoal, a questão. É isso, é sobre isso. atendimento infantil, a gente vai falar amanhã. Então, amanhã já vou fazer a propaganda. Vai ter live com a Gabriela, que foi aluna do Emanuel em Belém, que foi nossa aluna da formação online da Turma 1 e que trabalha com crianças. Então, a gente combinou com ela esse momento, porque a gente sabe que é um tema que vocês se interessam muito. Então, amanhã a gente vai falar de atendimento infantil. Hoje o foco é realmente plantão psicológico. E aí, Emanuel, acho que também vale a pena falar. A gente já falou, mas como foi uma pergunta para ficar mais claro, a diferença do plantão psicológico para a psicoterapia e que muitas vezes parece essa ideia, o plantão psicológico vai encaminhar, porque foram duas perguntas que surgiram, o plantão psicológico vai ser um encaminhamento para a psicoterapia? Não necessariamente, né? E que são coisas diferentes. Eu acho que também vale a pena a gente fechar com essa ideia, porque foram perguntas que ficaram. É evidente que a postura de acompanhar a experiência do outro, compreender, ela é comum aos dois. Só que a psicoterapia, ela envolve toda uma revisão do ponto de vista de valores, de concepção de mundo, de demanda para que se aprofunde determinadas questões de modo a de fato precisar se trabalhar aquilo a longo prazo, que o plantão não tem, né? O plantão, ele é uma oferta pontual, ele é um encontro que ele se encerra nele mesmo, nem que seja para dizer, ok, a gente continua na semana que vem, se essa for a deliberação e a escolha final é do cliente, não é do terapeuta, tá? Enquanto que a psicoterapia, ela tem esse compromisso com a continuidade, né? Com o fato de que você vai trabalhando aquilo ali lentamente. Eu, inclusive, tenho uma hipótese que eu nunca estudei do ponto de vista experimental, mas até mereceria. Que é assim, eu vejo que as habilidades do terapeuta se desenvolvem muito mais rapidamente quando ele está em plantão e psicoterapia do que quando ele está só em psicoterapia. Eu Uhum. entendo que o plantão, ele aprofunda traços fundamentais de uma relação terapêutica bem-sucedida. A impressão que dá é que
o terapeuta e o cliente, sabendo que aquele encontro é limitado, eles se engajam mais no fato de que aquilo ali possa vir a ser aprofundado. E aí, eu recomendo que, se no contexto institucional em que você trabalha for possível, você trabalhe sem, sem uma delimitação de tempo a priori.